Pergunta pro Negrão se ele viu de onde veio essa flecha. Não vi nem os índios, Galo. Quem dirá as flechas? Esse é o famoso dormiu sem sono. O Negrão acordou sem saber em que lado do meridiano de Greenwich que ele tava. Se tava na América, se tava na Ásia, acordou igual a bússola do Jack Sparrow, sem apontar pro norte. Aí eu te pergunto, quem o Negrão pensou que ele era? Ele achou que era o Ed capoeirista do trekking, achou que era o Dalsin do Street Fighter. Buga, pai, buga. Ei, achou que era o Anderson Silva, Spider, treinado pelo Steven Seagal, guarda baixa. Porra, o negão tem a guarda. A guarda dele não tava baixa, a guarda dele tava de folga, tava de férias. Caralho, a guarda dele é espiritual, só protegia contra entidades. A policy dele não cobria terceiros, não cobria para-brisa. O negão foi na aula de Muay Thai, primeiro dia, vamos treinar chute. Segundo dia ele não foi, ele achou que ele tinha superpoderes, estava invisível daqui pra cima. Ele achou que tava de capacete, submarino, viseirinha baixa. Eu vi a galera falando, quebrou o nariz, melou de sangue, mas é foda, isso aí é do Negrão, né? 75% do rosto do Negrão é nariz, 25% é beijo. Tomou um soco na cara, um dos dois vai. Mas tem duas coisas que me deixam puto nessa situação. Número 1, mais um Negrão apanhando em público, tá desmoralizando a nossa raça, acho que tem que ser demitido. Do cargo político? Não, de ser negro, vai virar ex-negro, é isso. Senão daqui a pouco os brancos acabou o respeito, estão roubando nós na rua. Número 2, mais um Negrão usando a cartinha do racismo depois que tá fudido. Porra, tu é o Yu-Gi-Oh, caralho. Toda vez que tá quase morrendo, invoca o Mago Negro, vai te fuder. Registradas as minhas reclamações, eu queria dizer pro Negrão o seguinte, caralho, tu não assistiu Kung Fu Panda? Tem o golpe do tigre, da cobra. Renato Freitas caminha a pé com a sua companheira. E, num carro prata, dirigido por Wesley, ele dá a ré para sair de uma garagem no centro de Curitiba. A câmera de segurança registrou isso às 9h11 da manhã, quando o deputado Renato e a mulher tentaram atravessar a rua ao mesmo tempo em que o carro tentava acessar a via. E os dois ficaram próximos. O casal continuou a travessia enquanto o carro seguiu devagar. O Renato virou a cabeça em direção ao veículo e acenou. E é possível ver na câmera que, logo após a interação, o carro entra na garagem à frente. Segundos depois, Renato e o assessor voltaram para o outro lado da rua, onde o primeiro contato aconteceu. E começou a confusão com agressões físicas. Em outro ângulo, de dentro da garagem, onde o carro estacionou, também é possível ver a briga após Wesley descer do carro. Então, o deputado estava a pé e Wesley estava de carro, então ele... O Renato virou a cabeça em direção ao veículo e acenou. E é possível ver na câmera que, logo após a interação, o carro entra na garagem à frente. Segundos depois, Renato e o assessor voltaram para o outro lado da rua, onde o primeiro contato aconteceu. E começou a confusão com agressões físicas. Em outro ângulo, de dentro da garagem, onde o carro estacionou, também é possível ver a briga após Wesley descer do carro. Então, o deputado estava a pé e Wesley estava de carro, então ele desceu do carro. E outras imagens, às 9h12 da manhã, também é possível ver a briga na calçada. Depois, o Renato Freitas e o assessor saem da calçada, atravessam a rua e entram em um carro. Wesley, que estava vestido de preto, que é esse rapaz da imagem ali, foi para a frente do carro em que o parlamentar entrou. Logo após, o veículo deixou o local. O que dizem os envolvidos? O advogado Edson Abdala, que defende Renato Freitas, disse que as novas imagens divulgadas pela defesa de Wesley foram editadas para sustentar uma narrativa nas redes sociais. Diz ainda que a confusão foi dividida em dois momentos e que tudo começou depois que o agressor quase atropelou o deputado. Então, o parlamentar Renato Freitas, do partido do PL, diz que o Wesley tentou atropelar ele. Ficará muito claro que o deputado foi agredido verbalmente e fisicamente. A agressão começou quando o deputado atravessava a rua, acompanhado de sua companheira, momentos em que o agressor quase os atropelou. Diante disso, o deputado apenas pediu respeito aos pedestres. Foi então que o agressor abaixou o vidro e iniciou insultos racistas e agressões verbais gravíssimas. E é nesse contexto que tudo se desencadeia. Após um breve e já encerrada a confusão,
O deputado retornou ao seu carro e, em seguida, o agressor, acompanhado de mais 2 pessoas, passou a correr pela rua em perseguição do Renato. Ou seja, Wesley tentou atropelar tanto o deputado Renato Freitas como a sua companheira. Depois disso, mais 2 correram atrás de Renato. Um deles já estava filmando, e pouco depois o vídeo foi publicado em uma rede social de extrema-direita. Em menos de 2 horas, diversos pedidos de cassação do mandato do deputado Renato estavam protocolados. Portanto, a polícia certamente conduzirá a investigação necessária para esclarecer os fatos e separar o joio do trigo. Então, aqui aparece a imagem dele sendo... Saiu. Aqui. Olha, ele está no chão, sangrando. Aqui, tá. Agora a versão do advogado de Wesley, o advogado Jeffrey. Ele disse que hoje vamos protocolar uma notícia-crime para a instalação de um inquérito policial a fim de apurar o crime de lesão corporal praticado pelo deputado e seu assessor. Na sequência, vamos ingressar com ação civil indenizatória e com pedido de cassação do seu mandato. Tá. Então aqui, olhando aqui essa cena aqui, ó. Dá para ver claramente que o deputado Renato Freitas foi agredido, está com o nariz sangrando. E o advogado também afirmou que Renato oprimiu um jovem de periferia. Renato Freitas não é mais da periferia, ele é parte da elite. Um deputado estadual bem pago com dinheiro público e cheio de regalias do seu mandato oprimiu um jovem da periferia no seu local de trabalho. Eu, sinceramente, se tivesse acontecido comigo, alguém tentasse me atropelar, não sei se foi intencionalmente ou não, não sei, mas dá para ver claramente que ele, o Renato Freitas, literalmente estava em desvantagem, tanto até que ele saiu ferido e machucado. Em outro momento, o deputado Renato Freitas, ele diz que as imagens foram editadas. Veja o que ele diz. Ele sai com o carro, pausa. De repente o carro sai devagarzinho. Entre essa pausa e o carro saindo devagarzinho, por que ele não mostra eu sem gesticular, sem parar para intimidá-lo, sem xingá-lo, porque eu não fiquei encarando, e ele abaixou o vidro e ficou xingando por alguns segundos ali, depois entrou. Eu acho que talvez fosse interessante mostrar essas imagens sem edição, né? Lá dentro. É interessante a gente saber as imagens por completo, para a gente ter as conclusões necessárias, saber o que de fato ocorreu. Se ele também agrediu, se ele iniciou uma agressão e depois foi contido, ou o que de fato aconteceu. Nós não tivemos. E, inclusive, fato curioso, fomos lá, eu não fui, mas fomos, a nossa equipe, 5 assessores. 3 mulheres, 2 homens. 4 assessores, negros. Pediram para conversar com a síndica, ela não quis falar com eles, não estendeu a mão, não cumprimentou e tratou como se eles fossem bandidos. E o 5º assessor, que é japonês, o Ricardo, nosso assessor jurídico, ela cumprimentou, conversou, olhou no rosto e se dirigiu apenas a ele como se os outros não existissem. Então houve ali realmente uma atitude racista evidente e flagrante e que já nos intimidou também e nos demonstrou que nós não teríamos de fato acesso a nenhuma das filmagens. E mais importante, as filmagens que foram feitas no celular, porque elas são todas recortadas. Se a verdade está ao lado deles, por que editar? Por que recortar? Por que maltratar a verdade conforme o gosto do cliente? Acho que... Então, baseado as imagens da câmera de segurança, a gente consegue ver que ele foi agredido e teve muito sangue ali, em Curitiba. E segundo ele, o deputado diz que a síndica lá não quis fornecer as imagens. Ora, por que não? Se o Wesley, ele está com a verdade, ora, só mostrar as imagens, não é? Bom, enfim, até aqui a gente sabe do que ocorreu mais ou menos. A Polícia Federal vai entrar, sim, com a investigação e possivelmente essa síndica vai ter que fornecer imagens do ocorrido e a verdade será esclarecidas. Hoje, com a IA, com a inteligência artificial, a gente consegue fazer qualquer tipo de imagem, a gente consegue reproduzir a fala de qualquer pessoa e criar situações que não são reais. Por este motivo que é importante investigar para saber qual lado que está certo ou não está certo e aquele que é responsável que responda pelos seus atos. E aguardaremos as investigações sobre este caso. E você, o que você acha? Comente.